Romanos 8, versículo 38 a 39, a palavra de Deus nos diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus é clara, é objetiva. O amor de Deus para conosco é muito grande, é imenso. Nós não podemos compreender o tamanho desse amor. A palavra de Deus nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de redenção, de salvação, de termos acesso livre à presença do Senhor. E a palavra de Deus nesse texto diz que nada nesse mundo pode nos separar desse amor do Senhor. Eu queria que você, desde já abrisse seu coração nessa noite. Abrisse seu coração para esse amor do Senhor, que é manifesto nessa noite, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Basta você abrir seu coração e receber. Vamos estar ministrando louvor. Queria que você já fizesse sua oração, fechasse seus olhos, visse o cântico, abrisse seu coração, se chegasse à presença do Senhor, no nome de Jesus. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Deus me ama. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande.
está sempre de braços abertos para mim. O Senhor está sempre de braços abertos para mim e para você. Não importa a tua condição, não importa a situação que você tem passado, a luta, a tribulação, se você se considera de pé, ou se você caiu, o amor do Senhor está sobre a tua vida, sobre o teu coração. Ele está disposto a te perdoar, a te resgatar, a te tomar no colo. Se estou fraco, se eu estou caído, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, Deus me ama, Ele me ama e o seu amor incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque teu coração na presença do Senhor. A palavra de Deus que diz que todos pecaram, todos nós pecamos, e por isso carecemos da graça do Senhor, do amor do Senhor, do perdão do Senhor. Não importa qual a tua condição nessa noite, se coloque na presença do Senhor, peça perdão. Pai, eu tenho errado. Confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor, diga: Senhor, eu tenho falhado. Eu não tenho me comprometido com o Senhor. Eu tenho deixado a tua palavra de lado, Pai. Eu tenho me esquecido de quão grande é o teu amor por mim, Senhor. Se coloque na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu perdão, Senhor. Eu preciso da tua graça sobre a minha vida, do teu Espírito Santo tocando o meu coração, incomodando a minha vida, trazendo arrependimento, trazendo quebrantamento no coração. Pai, nós estamos nessa noite, Pai. Nós viemos aqui para adorar o teu nome, para exaltar o teu santo nome, Senhor. Para nos colocarmos submissos à tua voz, para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que nós precisamos do teu perdão. Nós precisamos do teu amor nas nossas vidas. Nós carecemos, Senhor, da tua misericórdia sobre os nossos corações.
porque nós temos pecado, nós temos falhado diante do Senhor, nós temos sido omissos para com Tua palavra, para com Teu reino, para com a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, perdoa as nossas vidas, perdoa os nossos corações, Pai. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, nos curvar, nos dobrar diante do Senhor, sabendo que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória neste lugar. Pai, no nome de Jesus, vem falar os nossos corações. Usa Teu servo que vai ministrar a Tua palavra nessa noite, para que fale profundamente aos nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor, venha testificar nos nossos corações, e para que possamos sair daqui dessa noite transformados pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Todos estão bem nessa noite? Graças a Deus. Queria saudar a igreja, os nossos irmãos, os visitantes que estão nessa noite, aqueles que nos acompanham via internet, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar seu coração, abençoar a sua vida, que a palavra do Senhor chegue ao teu coração, à tua casa, e venha transformar seu coração, a tua vida, em nome de Jesus. Eu já queria passar nessa noite para os avisos, queria fazer um pouquinho diferente nessa noite. Os avisos nessa noite são os nossos trabalhos semanais, de costume, né? Às terças-feiras, nossa reunião de oração, às quintas, estudo bíblico, aos sábados, culto dos jovens, escola dominical, quarta-feira temos um estudo bíblico, né? Lá no espaço Bem-Estar, né? Da nossa irmã Luzia. E eu queria também comunicar que o nosso pastor nessa noite está na igreja de Dracena, foi convidado lá e está pregando lá nessa noite. Mas um aviso aqui é sobre a convocação para a Assembleia Extraordinária para a eleição de presbítero. Venceu alguns mandatos dos nossos irmãos, presbítero Alberico, presbítero Johnny e o presbítero Luiz Walter. Então teremos no dia 7 de junho, às 9 horas da manhã, né, na escola dominical, teremos uma reunião extraordinária para a eleição de mais 2 novos presbíteros. Então toda a igreja é convocada a participar dessa assembleia. É necessário a tua presença como membro, né, comungante, os seus votos, para que seja feitas as votações, e é necessário um quórum necessário, se não me engano, de mínimo 50%, né, Alberico? Pode confirmar. Então, é muito importante a participação da igreja, senão a gente não vai conseguir fazer essa eleição. Então, que você é convocado, você é exatamente uma convocação, você é chamado a vir e a participar. Em nome de Jesus. Mais algum aviso? Então, o presbítero Alberico está me informando aqui a respeito. Tivemos uma campanha ontem das feijoadas, né? Foi uma bênção, graças a Deus. Mas ainda sobrou algumas unidades. Aqueles irmãos que quiserem adquirir, né? Ainda temos lá para falar com a Nadir, com a minha mãe Geni, para comprar, né? Tá aqui, tá pegando, é muito boa a feijoada. Você que não comeu, você que comeu e gostou, por favor. Amém? Mais alguma coisa? Só isso? Queria convidar o grupo Ágape à frente. E os irmãos vão abrindo as suas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios 9. Segunda Coríntios 9, dos versículos 5 ao 7. Todos acharam? Amém? Amém, igreja?
A palavra do Senhor nos diz assim. Desculpa, 2 Coríntios 9, dos versículos 5 ao 7, tá? Perdão. Versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aí versículo 8, Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aqueles irmãos, nós estaremos fazendo o nosso momento de nossos dízimos e as ofertas. Enquanto o grupo Água estiver ministrando o cântico, você que nessa noite trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer à frente ao gasofilácio. Aqueles que nos visitam nessa noite, não se sinta constrangido. Essa é uma prática doméstica dos membros dessa igreja. Em nome de Jesus. Queria convidar a igreja a colocar-se de pé para adorar o Senhor. E as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mal, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá bater? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá
da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao trono destino meu. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Feche seus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao trono da graça do Senhor. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque foi movido pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor tem uma grande bênção para o seu coração nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pela vida desta igreja, Senhor. E nós aqui estamos para Te prestar culto, como uma forma de agradecimento por tudo aquilo que Tu tens concedido a nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, o nosso louvor. Abençoa, Senhor, todos os atos deste culto, que sejam atos de louvor e adoração a Ti. Abençoa aqueles que nos visitam aqui nesta noite. Abençoa aqueles que nos assistem neste momento, Senhor. Te pedimos pela vida do pastor Dionísio, que no momento oportuno vai trazer a mensagem da Tua palavra aos nossos corações. Unge os lábios do Teu servo, e que ele seja um instrumento de bênção para a vida desta igreja. Fortalece o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podeis aceitar. Amém. Graças a Deus. Hoje nós também comemoramos o dia do jovem, né? Jovem presbiteriano. E foi lembrado hoje pela manhã na escola dominical. E eu, pra falar a verdade, eu tinha até esquecido, né? Como que eu esqueci do meu dia, né? O cara jovem. Eu, por favor, né? Não é não, Zil? Continua jovem. Graças a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 João. 1 João 2, capítulo 2, versículo 14. 1 João 2, 14. Todos acharam? Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Eu queria que todos os jovens levantassem as mãos aqui. Jovens. Tem bastante jovem, né? Agora eu queria... Amém, graças a Deus. Eu queria dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus está convocando vocês, vocês jovens. Aqueles que se consideram jovens, né? E a palavra de Deus está falando que
Ele os escolheu. Deus escolheu vocês. Porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Infelizmente, não é uma realidade muitas vezes. Essa não é a realidade, infelizmente. Infelizmente, os nossos jovens, não digo da igreja, mas os jovens desse mundo, estão perdendo o seu tempo nos prazeres desse mundo. Têm perdido as suas vidas distantes do Senhor. Não têm conhecido a palavra da verdade, essa palavra que liberta. Têm sido, como a palavra diz, mais amantes do mundo do que do Senhor. Isso com tristeza. Mas Deus convoca os jovens, esses jovens que estão aqui nessa noite, para que façam a diferença nesse mundo. Porque vocês conhecem a palavra. E Deus os capacita, e Deus os chama, os convoca para anunciar esse evangelho. E com essa palavra de salvação, vocês vão vencer o maligno. Porque vocês foram feitos para influenciar, não para serem influenciados. Os jovens cristãos foram feitos para, como a palavra do Senhor diz, para transtornar o mundo, para mudar as coisas, não para serem levados por este mundo. Então isso é um convite. O Senhor vos escolheu para que anunciasse essa palavra. E eu queria chamar todos os jovens aqui à frente. Todos os jovens aqui à frente nessa noite. Eu queria estar orando por vocês. Queria convidar o pastor aqui para que fizesse essa oração. Pastor Dionísio, logo mais eu vou apresentar, mas eu já vou usar ele aqui. Eu queria convidar todos os jovens aqui na frente. Todos os jovens. A Marina pode vir aqui na frente também, Marina. Pode vir, Zil. Você acha que é jovem? Pode vir. Amém. Eu vou passar a palavra para o pastor. O pastor vai estar orando. Muito bem. Jovem é um estado de espírito, não é questão de idade. Basta você se sentir jovem. Quando o irmão aqui estava falando, quem é jovem, levanta a mão. Eu quase levantei a minha mão ali, mas depois eu me segurei, né? Vamos orar. É um dia muito especial. Nós nos alegramos pelos jovens da nossa igreja. Este dia muito especial. Vamos fechar os olhos. Pai, no nome santo de Jesus, nós oramos a Ti, agradecendo, meu Pai, porque o Senhor tem levantado jovens valorosos na Tua seara. O Senhor tem levantado, ó Pai, jovens que amam o Evangelho do Senhor, jovens que têm amado servir ao Senhor, ó Pai. E nesta igreja, nós estamos vendo, ó Pai, jovens valorosos, jovens que amam servir ao Senhor. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor esteja derramando a sua bênção sobre esses jovens, sobre esta igreja. Esteja usando, ó Pai, esses jovens para que eles possam, nesta igreja, estar testemunhando, ganhando almas para o Senhor, ó Pai. Para que essa igreja possa ser vista pela sociedade como uma igreja ativa, uma igreja jovem, uma igreja que ama ao Senhor, ó Pai. Esteja abençoando. Nós estamos, ó Pai, apresentando a Ti, para que o Senhor esteja usando cada um deles com seus dons, seus talentos, o serviço na obra do Senhor, ó Pai. Abençoa-os, Pai, seus familiares, que sejam também agraciados com o Teu amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Os jovens podem se sentar. Graças a Deus. O Ministério de Louvor pode ficar à frente. Quem for do louvor pode ficar. Queria convidar o ministério à frente.
Os irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 98. Salmo 98. Todos acharam? Amém? Salmo 98 nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra, o seu braço santo, lhe alcançarão a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exaltai perante o Senhor que é rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que nele habita. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Esse é um convite para todos nós a adorarmos esse Deus. A palavra diz que até o mar ruge e adora o Senhor. Queria que você colocasse de pé nessa noite para possamos adorar o Senhor. Que você possa se entregar na presença do Senhor, porque o Senhor tem o melhor dessa terra, o melhor dessa terra para você, em nome de Jesus. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel. Jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor nessa terra. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus, a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem
dizer ao meu Senhor obedecer. Eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus, a palavra de Deus é fiel, ela é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer, eu comerei o melhor nessa terra. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É só obedecer, honrar essa palavra, e Deus vai te abençoar. E assim você possa, quando você obedece, quando você segue ao Senhor, você quer declarar desse amor, você quer falar desse Jesus, desse Deus que é forte, justo, verdadeiro, príncipe da paz, que nos amou, que se entregou por nós. Isso, adora o Senhor. Entreguei a minha vida pra Jesus, e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele vou seguir. Só vontade vou fazer. Alegria encontrei em seu amor, foi chegando e tirando toda a dor, todo medo que existia foi embora. Eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. Entreguei a minha vida pra Jesus, e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele vou seguir, só vontade vou fazer. Alegria encontrei em seu amor, foi chegando e tirando toda a dor, todo medo que existia foi embora. Eu senti o poder de Deus agindo sobre mim.
Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz e amor primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz e amor primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, sempre me forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz e amor primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. Sempre me amou. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós podemos só nos render e te adorar e declarar toda adoração ao Senhor nosso Deus. Adoração a esse Deus maravilhoso que nos renova as nossas forças, que nos abençoa, que nos enche com teu Espírito Santo e nos faz fortes. Adoração ao Senhor, meu Rei, eu cantarei louvores para sempre. Adorar.
para te exaltar, para glorificar o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder, da tua glória neste lugar. Trabalha, Senhor, nos nossos corações. Vem, Espírito Santo, e toma cada uma dessas vidas. Toma os seus corações. Toma os seus medos, suas angústias, suas tribulações. Que teu Espírito Santo possa tocar em cada um dos seus corações, transformando vidas, Senhor. Que vidas nessa noite possam se render ao Senhor. No nome de Jesus, tira toda a dureza dos corações. Tira todo o medo de se entregar ao Senhor, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Manifesta com teu poder, tua glória neste lugar. Que o Senhor possa, Senhor, assim receber o nosso louvor, a nossa adoração, como aroma suave ao Senhor. E que tua palavra nesta noite venha falar aos nossos corações. Usa teu servo. Usa para ministrar as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Temos conosco nessa noite o reverendo Dionísio Antunes, que já vos foi apresentado, né, de antemão, da igreja presbiteriana lá de Teodoro Sampaio. Ele vai estar ministrando a palavra nessa noite. Queria convidar o pastor à frente. Ele se apresenta. Fique à vontade, pastor. Em nome de Jesus. Graça e a paz do Senhor. Amém. É uma alegria grande. Quero aqui agradecer ao convite, agradecer ao conselho, presbítero Alberico, os demais. Depois agradeço aí ao pastor Douglas. Para nós é uma honra estar aqui nesta noite, conhecendo a igreja aqui em Santo Anastácio. Está comigo aqui a minha esposa, Leila, me acompanhando. Também as duas filhas, devem estar lá na sala com as crianças. É a Renata, aquela maior, e a menorzinha, a Letícia. Então é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, participando do culto com os irmãos e poder compartilhar a palavra do Senhor, trazer uma palavra. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Vamos abrir então a palavra de Deus, nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Livro de Atos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Atos, capítulo de número 3, versos 1 a 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 a 20, assim a palavra de Deus nos diz. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, nem prata, nem ouro,
mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo, que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Até aqui temos lido a palavra de Deus, e eu quero nesta noite meditar com a igreja sobre um tema que está relacionado aqui no versículo de número 5. E diz assim: ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E eu quero pensar então sobre este tema. O que a sociedade espera da igreja? O que as pessoas lá fora esperam de nós, igreja do Senhor Jesus? Quando nós pensamos em igreja, às vezes aqui um belo templo, um local onde as pessoas se localizam. Quando nós falamos a igreja presbiteriana em Santo Anastácio, as pessoas sabem qual é o endereço, sabem como chegar a este lugar, pela aparência do templo, pelo conhecimento. Já são aí quase 50, 40 e poucos anos de história. É uma igreja conhecida na cidade de Santo Anastácio. Ou seja, as pessoas conhecem esta igreja. As pessoas sabem a história desta igreja. Assim como outras tantas nesta cidade e em outras cidades. E o que a sociedade, o que a cidade de Santo Anastácio espera desta igreja? O que esta igreja tem feito pela sociedade? Esta é uma pergunta que nos inquieta muitas vezes. Porque quando nós falamos em igreja, nós estamos falando de pessoas, de vidas, que sentam nos bancos, que ouvem a palavra, que cantam, adoram ao Senhor, mas a sociedade espera muito de nós. Eu me recordo de uma certa ocasião, há muitos anos atrás, em uma cidade no Paraná, e aconteceu então que houve um vendaval, uma chuva muito forte, destelhou muitas casas, muitas situações, uma calamidade instalada naquela cidade, e pela manhã a chuva continuava, e o estoque de telhas da cidade esgotou-se rapidamente, as pessoas não tinham mais como fazer lonas, buscando, e eu me recordo que eu estava numa empresa trabalhando,
E então liguei ali um radinho ao lado ali, ouvindo as notícias, acompanhando aquela situação na cidade, preocupado, porque havia alguns amigos, parentes que também haviam sofrido danos materiais em suas residências. E aquela situação ali, escola sendo usada para abrigar os desalojados. E eu me recordo então que em um momento, o locutor da rádio disse as seguintes palavras: nós temos em nossa cidades, igrejas, templos maravilhosos, locais maravilhosos, grandes, espaçosos. E agora eu quero ver essas igrejas agindo em prol da sociedade. Eu quero ver essas igrejas abrindo as suas portas para atender aquelas pessoas que precisam de um lugar quente, seco, para poder dormir esta noite. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Foi de fato, a igreja ela tem um papel relevante, não somente de anunciar o evangelho, mas muitas outras questões que a igreja precisa estar atenta à necessidade das pessoas. As pessoas estão olhando para a igreja, querendo receber alguma coisa, como aquele homem que estava sentado à porta do templo, esperando receber alguma coisa. A cidade, a sociedade está olhando para a igreja, esperando receber alguma coisa. É verdade que nós podemos pensar assim, mas as pessoas pensam que a igreja agora ela é obrigada a atender a necessidade material de todas as pessoas que batem a nossa porta. Nem sempre nós temos que atender, mas a igreja ela tem uma responsabilidade. Deus ele instituiu a igreja, Jesus preparou os seus discípulos, caminhou com eles 3 anos, ensinou-os para que eles pudessem instituir uma igreja que cuidasse, uma igreja que olhasse para a sociedade, oferecendo alguma coisa para a sociedade, porque esta era a maneira que a sociedade olhava para a igreja, querendo receber alguma coisa. E o texto que nós lemos está contando um pedacinho da história de como era a atividade, a ação da igreja primitiva, a igreja recém-instaurada. Os discípulos de Jesus, principalmente os 12 apóstolos, iam ao templo orar. A igreja era simpática aos olhos da sociedade, eles viviam em comunhão, ministravam a palavra, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza. Não havia necessitado, porque eles distribuíam, à medida que cada um tinha necessidade, colaboravam uns com os outros. Mas havia também na sociedade de Jerusalém pessoas necessitadas, que de repente não estavam inseridas ainda na igreja, e que estavam necessitadas. E diz aqui o texto que havia um homem coxo de nascença, o qual, versículo 2, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Note que ele era colocado de forma estratégica na porta da igreja. Todos os dias, seus amigos ou parentes levavam aquele homem de aproximadamente 40, um pouco mais de 40 anos de idade, e colocavam ele à porta da igreja, porque imaginavam que as pessoas que ali entrassem iriam ter compaixão daquele homem e lhe dar uma esmola, lhe dar alguma coisa que pudesse ajudar na manutenção da vida daquele homem. É assim que a sociedade olha para a igreja. Nós não vamos encontrar, não é normal encontrarmos pelo menos pessoas sentadas, paralíticos ou algum enfermo, doente, à porta da igreja, esperando que alguém entre, ao entrar ou ao sair, lhe dê uma esmola. Mas a verdade é que a sociedade olha para a igreja e espera muito da igreja. Espera que a igreja faça muito pela sociedade. E pensando sobre este tema, olhando para esse texto, vamos ver algumas questões importantes que a igreja pode fazer. Sim. E o tema ele é mais abrangente. É o que a sociedade espera da igreja e o que a igreja deve fazer pela sociedade. A primeira coisa que a sociedade espera da igreja é uma igreja atenta às suas necessidades. O versículo de número 4 diz que Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ou seja, Pedro e João estavam atentos à necessidade daquele homem. Eles entravam à igreja naquele momento, no templo,
para orar, mas eles perceberam um homem que estava ali à porta do templo, esperando uma migalha, uma moedinha, alguma coisa. Eles estavam atentos à necessidade daquele homem. E a igreja precisa estar atenta às necessidades. Às vezes nós não vamos poder atender todas as necessidades que a sociedade tem, mas aquilo que nós pudermos, aquilo que vier às nossas mãos para fazer, devemos fazer com todo empenho. A igreja precisa estar empenhada, olhando para a sociedade, olhando para as pessoas que nos rodeiam, aquelas pessoas que convivem conosco, procurando saber qual é a necessidade que eles têm, seja ela material, seja ela emocional, física e principalmente espiritual. A igreja precisa estar atenta às necessidades. Nós precisamos estar atentos às pessoas que nos buscam. É verdade que, quando você fala estar atento, atento em todos os sentidos, até aquelas pessoas que nos buscam a igreja, procurando tirar algum proveito da igreja. Há muitas pessoas com segundas intenções, que vão à igreja. Eu costumo receber lá no gabinete, na igreja, quase sempre pessoas passam lá pedindo alguma coisa. E a gente tem que ter discernimento, pedir discernimento de Deus, para saber qual é realmente a intenção daquela pessoa. Se quer realmente ser abençoado não somente com algo material, com a palavra, quer um acompanhamento, ou só está interessado em receber alguma coisa material. Mas o fato é que a igreja precisa estar atenta às necessidades que as pessoas têm. A Bíblia diz que nós precisamos estar atentos às necessidades e fazer o bem a todo tempo, primeiramente, os da família da fé. Mas isso é primeiramente, depois nós devemos fazer também para aqueles que necessitam. E nós podemos fazer de várias maneiras, não é apenas com bens materiais. Nós podemos abençoar as pessoas de muitas maneiras. Uma oração, um aconselhamento, uma visita a um enfermo e tantas outras situações que nós podemos fazer. Uma igreja atenta às necessidades das pessoas é uma igreja que ama, é uma igreja que demonstra amor. A igreja primitiva era uma igreja que amava, ela era simpática aos olhos da sociedade, era uma igreja que estava atenta às necessidades das pessoas. Havia ali pessoas no seu hall de membros, uma igreja que cresceu de forma muito rápida. Em um dia, após uma mensagem do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Aceitaram Jesus como seu Salvador. Aquelas pessoas foram ingressadas na igreja, batizadas e passaram a frequentar a igreja. E a igreja então foi crescendo. Havia dificuldade para atender a necessidade. E os apóstolos então, vendo aquela necessidade, chamou a congregação para uma assembleia, para escolher homens de fé, homens de palavra, que viviam a vida na palavra de Deus, e elegeram então diáconos para cuidar da assistência dos necessitados da igreja, para que os apóstolos, os presbíteros pudessem ficar à disposição para pregar a palavra, para o ensino. Ou seja, era uma igreja atenta às necessidades das pessoas. Nós precisamos também, como igreja, estar atento à necessidade das pessoas. Segundo lugar, a sociedade espera uma igreja que estenda a mão para o necessitado. Não basta apenas estarmos atentos às necessidades. É preciso estar atentos e ir ao encontro daquele que necessita. Levar algo que possa trazer esperança para aquele que necessita. O versículo de número 7 diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui foi de forma literal. Aquele homem estava sentado ali à porta formosa, esmolando, tinha necessidade, ele era paralítico, ele precisava todos os dias de conseguir algum dinheiro para o sustento material da sua vida, talvez da sua família. E quantas pessoas que entravam por ali, porque estava ali há mais de 40 anos, a Bíblia diz que ele estava ali sentado, todos os dias levavam aquele homem e era colocado naquele lugar, na porta da igreja. Ou seja, por muitos anos, aquele homem, à porta dele, talvez recebendo moedas, todos os dias recebia uma moeda ou outra, mas não atendia a sua necessidade por completo.
E então, naquela tarde, Pedro e João subindo ao templo para a oração. E eis que aquele homem estava lá pedindo uma esmola, e Pedro, atento, disse: olha, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ou seja, Pedro tinha muito mais do que dinheiro para oferecer para aquele homem. Pedro tinha aquilo que aquele homem almejava todos os dias da sua vida: poder andar, poder caminhar, ir para a sua casa com as suas próprias pernas, poder entrar na igreja para louvar a Deus, poder ir para o trabalho dignamente, ganhar o seu sustento de forma digna com a sua própria força. Era o que aquele mais desejava, mas ele não tinha esperança que isso pudesse acontecer. Ele estava ali esmolando. Mas eis que Pedro e João, entrando no templo, vendo a necessidade, estendeu a mão para aquele homem e disse: olha, eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu possuo eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E estendeu a mão para aquele homem. Ou seja, estendeu a mão e levantou aquele homem. E diz a palavra que ele se firmou nos seus tornozelos e louvar a Deus. Porque a igreja estendeu a mão. Porque havia ali pessoas na igreja que estenderam a mão para abençoar aquele homem. Já disse Martinho Lutero, o reformador, que a igreja, já no tempo dele, 1517, 16, e ele já disse então que a igreja daquele tempo tinha muito ouro e muita prata, mas não podia dizer a um paralítico: levanta-te e anda. E como nós estamos hoje, nós temos visto megas igrejas levantando, igrejas que têm muito poder aquisitivo, têm muito dinheiro, templos maravilhosos, constrói palácios, mas não pode dizer para um paralítico: levanta-te e anda. Não tem autoridade no nome de Jesus. Até às vezes faz alguma encenação, alguma coisa, mas a verdade é que não tem autoridade no nome de Jesus para dizer: levanta-te e anda. Igrejas que não têm se preocupado em estender a mão para o necessitado. Às vezes até vê a necessidade, está atento à necessidade, mas não estende a mão para o necessitado. Como tem sido a nossa atitude? Como tem sido a nossa disposição? Quando vemos um necessitado, temos estendido a nossa mão, temos abençoado. Terceiro lugar, a sociedade espera uma igreja que não faça acepção de pessoas. Versículo de número 7, ou melhor, número 8, diz: e de um salto pôs-se em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Um homem que era rejeitado pela sociedade, um homem que a sociedade às vezes ficava meio que renegando, talvez maltrapilho, talvez até cheirando mal, pela sua necessidade, pela sua maneira, ficava ali sentado à porta do templo, tido como mendigo. A sociedade olhava para aquele homem às vezes com rejeição, com preconceito, mas a palavra diz que aquele homem recebeu a cura, recebeu a bênção de Deus. E no verso diz que ele saltou-se e pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo. Agora ele fazia parte da igreja, já estava inserido na igreja. Aqueles homens, Pedro e João, o abraçaram, pegaram pela mão, levantaram e abraçaram e levaram para dentro da igreja, inseriram ele no corpo de Cristo. Agora você faz parte dessa igreja, agora você vai ser, primeiramente, limpo o seu coração e você vai passar a fazer parte dessa igreja. Você para testemunhar do amor de Jesus. Mas parece que a igreja contemporânea, ela faz acepção de pessoas. Talvez não seja o caso dessa igreja e de tantas outras, mas quantas igrejas por aí que fazem acepção de pessoas, se entrar ali um mendigo, alguma coisa, a igreja fica assim meio que apavorada, os diáconos vão falar: por favor, fica aqui fora, você não pode entrar aqui, hora de culto. Repito, talvez não seja o caso dessa igreja e muitas outras. Eu me recordo que muitos anos atrás eu era criança e nós fomos morar em uma cidade, viemos do interior, da roça, como diz o mineiro, e nós fomos morar em uma cidade grande. Meu pai, sou humilde, e o pastor
nosso lá na igreja orientou meu pai. Falou, olha, quando o senhor chegar lá, o senhor procure tal igreja. Não procure uma igreja lá que o senhor não vai se dar bem lá. O senhor não vai se adaptar lá com o estilo da igreja. Talvez a igreja nem pensava desta maneira, mas já havia uma orientação, porque em algum momento aconteceu, talvez. E há igrejas que fazem acepção de pessoas. Não pelo poder aquisitivo, pela maneira que nós vestimos, mas às vezes nós olhamos para uma pessoa na rua e falamos, essa pessoa não dá, um drogado, uma prostituta, uma pessoa que está envolvido em muitos problemas. Nós olhamos e falamos, não, essa pessoa não tem jeito, né? Essa pessoa não tem como frequentar o nosso ambiente. Nós somos falhos, nós temos as nossas dificuldades, e às vezes lá no nosso íntimo, mesmo não querendo, nós fazemos acepção de pessoas. Mas a igreja não pode fazer acepção. O corpo de Cristo ela não pode fazer acepção de pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas lá fora, aquelas pessoas que estão renegadas pela sociedade, talvez sofrendo, talvez no alcoolismo, nas drogas, em outras situações que levam a sociedade a rejeitar. Mas a igreja precisa olhar para essa pessoa como alguém que Cristo ama, como alguém que Deus escolheu e tem um propósito nesta vida. Nós precisamos olhar para essas pessoas e entender que Deus tem um plano na vida dela. E que nós somos as pessoas, nós somos o canal que Deus quer usar para abençoar essas vidas. Nós não podemos, como igreja, fazer acepção. A sociedade espera uma igreja receptiva, uma igreja amorosa, uma igreja que ame o seu semelhante, uma igreja que abrace o necessitado, uma igreja que ame as pessoas e não que faça acepção de pessoas. A sociedade espera muito da igreja. Mas o que a igreja deve fazer pela sociedade? Vamos ver. No versículos 12 a 20, texto, nós não vamos ler todos eles porque são vários versículos, mas relata aqui, após aquele evento maravilhoso, a cura daquele coxo, e ele entrou no templo com alegria, saltando e louvando a Deus, e as pessoas que conheciam aquele homem, que viam aquele homem rejeitado pela sociedade, às margens da sociedade, à porta da igreja durante 40 anos, ali esmolando, agora ficaram admirados, atônitos, e começaram a ir para a igreja para ver, olha, aconteceu esse fato, vamos lá ver se é verdade. O nosso vizinho aqui, que andava numa cadeira de roda, que andava de muletas, que era carregado pelas mãos, está andando, vamos lá ver. Então chegou ali aquelas pessoas, todos atônitos, admirados, para ver o que estava acontecendo. E Pedro então tomou a palavra e trouxe um sermão maravilhoso, uma palavra extraordinária, anunciando Jesus para as pessoas. E a igreja deve fazer para a sociedade, em primeiro lugar, anunciar Jesus. A nossa responsabilidade, o nosso dever como igreja é adorar a Deus. Em primeiro lugar, a igreja foi estabelecida para adorar a Deus. Mas adorar a Deus significa anunciar Jesus. Anunciar Jesus para as pessoas. E diz então que Pedro começou a pregar, versículo 13, ele começou a dizer, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. E aí no verso 16 ele fala, pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Olha a diferença que nós percebemos aqui de Pedro. Ele não quis para ele a glória, pelo contrário, ele transferiu para Jesus. Olha, não é comigo, não está em mim o poder está em Jesus. Foi ele que levantou este homem. E começou então a anunciar Jesus. E começou a pregar ali uma palavra de arrependimento. Começou a trazer uma palavra que confrontasse aquelas pessoas com a sua realidade de pecado, para que elas voltassem para Jesus. A igreja deve fazer, a responsabilidade da igreja, a anunciar Jesus, pregar para a sociedade, que é preciso entregar-se para Jesus, para que haja mudança de vida. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm afluído para as igrejas. As igrejas têm ficado cheias. Grande multidão vão para as igrejas em busca de alguma coisa. Como se a igreja fosse um supermercado, onde eu vou lá e pego aquilo que eu necessito e levo para minha casa e depois eu esqueço, só volto lá, né, quando eu preciso novamente de alguma coisa para a manutenção da minha casa.
A igreja tem se tornado um supermercado, um shopping center, onde as pessoas vão em busca de alguma coisa que possa satisfazer o seu desejo. E muitos pastores, entrados seduzido pelo crescimento, têm renunciado por pregar a palavra, como a Bíblia nos ensina, como Jesus nos ensinou, confrontar a sociedade com o pecado, confrontar as pessoas com a necessidade de arrependimento. E aqui nós encontramos o apóstolo Pedro agora confrontando as pessoas com a necessidade. No verso de número 12, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Capítulo 4, versículo 12, ele então traz a palavra e diz: olha, não há outro nome, não há salvação em outro nome, somente em Jesus. Não adianta buscar em outro lugar. Só há salvação em Jesus. No verso 16, capítulo 3, ele traz então a palavra dizendo: olha, pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E a partir dele começou a pregar. Verso 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A igreja tem a responsabilidade de pregar arrependimento, de pregar salvação através de Jesus, de pregar arrependimento. É a nossa responsabilidade. O poder não vem do homem, o poder vem de Jesus. O crescimento da igreja não vem da capacidade do pastor, da liderança da igreja, mas vem de Jesus. A palavra de Deus diz, no capítulo 2, verso 47, que a igreja era simpática aos olhos da sociedade, as pessoas passavam lá e via a igreja louvando a Deus e achavam uma igreja alegre, simpática, e diz lá que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É o Senhor que acrescenta na igreja, é o Senhor que traz, mas a nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho, é anunciar a palavra de Deus, anunciar que sem Jesus não há salvação, que não há outro caminho que conduz para a salvação, somente Jesus. E anunciar que é preciso arrependimento, mudança de vida, deixar a vida velha para uma nova vida. Esse é o dever da igreja, essa é a responsabilidade da igreja. Se por um lado a sociedade olha para nós, igreja, e espera receber muitas coisas, coisas materiais, espera receber carinho, amor, compreensão, por outro lado a igreja deve sim fazer tudo isso, mas por outro lado deve anunciar o Evangelho, confrontar o pecador com a sua realidade de pecado, para que volte para Jesus, para que entregue para Jesus. Esta é a responsabilidade da igreja, esta é a tarefa da igreja, esta é a missão da igreja, anunciar Jesus, e através disso glorificar o seu nome. Eu quero concluir esta palavra, quero chamar a sua atenção, quero que você reflita sobre algumas questões. Quando nós falamos em igreja, eu estou falando de você, estou falando de mim e de você. Nós somos igreja. Você é igreja. Eu sou igreja. Este recinto, esse lugar bonito, maravilhoso, daqui a pouco fecha as suas portas. Apagam-se as luzes. Fica um lugar deserto. Mas a igreja verdadeira não fecha as suas portas. Ela vai para casa. Ela vai conosco. Você é igreja. Você vai ser igreja daqui a pouco. Você vai ser igreja amanhã no seu trabalho. Você vai ser igreja amanhã na escola, na faculdade, no seu lar. Você continua sendo igreja. E a pergunta, eu quero aplicar essa palavra fazendo uma pergunta para você agora. A pergunta é: o que as pessoas esperam de você amanhã no seu trabalho? Talvez você vai chegar lá no seu trabalho amanhã e sentar em uma mesa, sentar em uma cadeira, frente a um computador, ou talvez numa área de produção, ou na escola, e você vai estar ao lado de uma pessoa que passou um final de semana atribulado, sofrendo, talvez para esquecer os seus problemas bebeu muito, e ele vai estar lá amanhã com um vazio enorme no coração.
E você é a igreja, ao lado dele. Você é o instrumento, você é o canal que Deus quer usar. Não somente amanhã, mas durante toda a semana, durante todos os dias da sua vida. Você é a igreja. O que a sociedade espera de você? O que você tem feito pela sociedade? O que você tem feito como igreja nesta cidade e aonde nós passamos? Reflita sobre isso. Leve para casa esta palavra. Você é a igreja. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar neste momento. Estou orando aqui e ore aí também silenciosamente. Fala, Pai, eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser usado pelo Senhor. No meu trabalho, na minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Ore desta maneira. Pai, em nome de Jesus, nós somos a igreja, nós somos teu povo. O Senhor tem colocado em nossas mãos responsabilidades. E Pai, neste momento nós oramos ao Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos capacite, ó Pai, a ser uma igreja atuante na sociedade, porque as pessoas esperam muito de nós. As pessoas olham para nós como igreja e esperam muito, ó Pai. Espero que nós hajamos abençoando essas pessoas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, fortalece esta igreja, Pai. Fortalece cada membro desta igreja. Usa, meu Pai, cada membro dessa igreja como um canal abençoador. Estamos iniciando uma nova semana, ó Pai. E nesta semana nós queremos ser um canal onde possa fluir a Tua palavra para abençoar vidas, ó Pai. Pai, abençoa a Tua igreja, Teu povo espalhado pela face da terra, onde estiver agora, Pai, usa como um canal. Eu sei que há muitas pessoas olhando para nós. No dia de amanhã haverá pessoas olhando para nós e olhando e esperando receber alguma coisa. Receber uma oração, receber uma palavra abençoadora, receber, Pai, uma palavra de esperança, Senhor. Usa-nos, Pai. Capacita-nos, Pai, a sermos uma igreja relevante, uma igreja atuante na sociedade, Pai, cumprindo assim a grande comissão que o Senhor deu ao seu povo. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Graças a Deus. Já estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Que você que nos visita nessa noite seja bem-vindo, que possa retornar mais vezes. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Queria que colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu queria abusar um pouquinho mais do pastor. O pastor vai estar apertando a bênção final, em nome de Jesus. Queria agradecer o cuidado do pastor. Seja abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a Tua igreja. Pai, dá-nos uma boa semana, que possamos desfrutar da presença abençoadora do Senhor nesta semana, nosso trabalho, nosso convívio familiar, aonde estivermos, ó Pai, a presença do Senhor esteja conosco, ó Pai. Dá-nos uma boa semana, debaixo do Teu amor, da Tua graça, meu Pai, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do doce Espírito Santo esteja presente sobre o povo de Deus, hoje e por todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Um abraço. Em nome de Jesus. Muito obrigado.